Você tá de mudança? Não, tô mudando não. Ué, moço, mas como assim? Você tá tirando os móveis tudo da casa? Não, eu ia emprestar pra minha mãe, minha televisão. Não, mas, uai, eu aluguei a casa pra você toda mobiliada e você tá tirando as coisas assim, simplesmente. O caminhão ali na frente, lotado das minhas coisas. Você já parou para pensar que a confiança no Bostil virou um artigo de luxo? É mais fácil achar um unicórnio do que um contrato de aluguel onde as duas partes agem com honestidade. E o caso de hoje é a prova viva disso. A gente vai falar da inquilina que alugou uma casa toda mobiliada e, na hora da mudança, achou que podia levar os móveis junto. É a nova versão do golpe, o ladrão de centavos que não rouba dinheiro, mas rouba a dignidade. O que era para ser uma relação de parceria virou uma caçada. E o que era para ser uma simples mudança se transformou em um acerto de contas. A cena do flagrante é digna de Oscar. O proprietário, o herói da história, chega na casa e encontra a inquilina em plena operação furto. O caminhão ali na frente lotado. E ela, com a cara mais lavada do mundo, responde: "Não, moço, não tô não." Não, imagina. O caminhão cheio de móveis, o armário de madeirite do proprietário sendo levado, o sofá. Mas ela não tá de mudança. É a negação da realidade, a hipocrisia em seu estado mais puro. Ela tenta enrolar, jura que só estava emprestando os móveis para a mãe, como se alguém fosse emprestar a geladeira e o fogão. É a desculpa de centavos para um golpe de milhares. O vídeo é um retrato perfeito do que acontece quando a cara de pau encontra a falta de vergonha. É um show de horrores, onde a protagonista insiste que o que a gente está vendo, o que está ali, com os nossos próprios olhos, simplesmente não existe. A verdade, no Bostil, se tornou opcional, um mero detalhe na hora de dar o golpe. Aí a gente chega no ápice da hipocrisia e da falta de vergonha. A inquilina, pega em flagrante, com o caminhão cheio de móveis que não são dela, ainda tenta se justificar. Ela assinou um contrato, um documento legal, que dizia claramente que a casa era mobiliada. Mas para ela, esse papel não vale nada. É a mentalidade do dar o golpe levada a sério. O combinado não é para ser cumprido, é para ser quebrado na primeira oportunidade. A boa-fé não existe. O que existe é a malandragem. E o pior é que ela não demonstra um pingo de remorso. A única coisa que a preocupa é ter sido pega. Ela age como se o proprietário estivesse errado por estar ali. Como se fosse uma intromissão na vida dela. É um sintoma de um problema muito maior. A falta de respeito pelo que é do outro. No Bostil, o que é de centavos vira lucro e o que é de caráter vira uma piada. Não é só uma questão de roubar. É uma questão de quebrar um acordo, de pisar na confiança que o proprietário depositou nela. A gente está falando de um caso que mostra o pior lado do ser humano. Aquele que, em vez de cumprir com sua parte, tenta tirar vantagem e ainda sai por cima. É um retrato da falta de ética que domina o nosso dia a dia. Aí a gente vê a diferença entre quem vive na realidade e quem vive na cara de pau. O proprietário, diante do óbvio, não se intimidou. Ele viu o caminhão lotado, a inquilina com a desculpa furada, e a única coisa que ele sentiu foi indignação. Ele não comprou a historinha do "Ah, mas eu ia devolver" ou do "Eu só ia emprestar". Ele sabia que era golpe e não hesitou em confrontar a situação de frente, sem meias palavras. Ele deixou claro que a confiança foi pro ralo e que o contrato, que a inquilina achou que era só um pedaço de papel, ia ser levado a sério. "Eu vou ter que chamar alguém para dar uma olhada nessa casa antes de você sair, moça, porque desse jeito não dá." Essa frase mostra que ele não estava para brincadeira. Ele não aceitou a desonestidade. A atitude dele é um sopro de ar fresco no nosso Bostil, onde o jeitinho costuma vencer. Ele não cedeu à chantagem emocional ou à vergonha do flagrante. Pelo contrário, ele usou a lei e o bom senso como armas. Ele sabia que, se virasse as costas, perderia todos os seus móveis e por isso ele não arredou o pé. O proprietário demonstra o que falta em muita gente: atitude. Ele não apenas filmou a cena, ele agiu. Chamou a polícia para que a lei fosse aplicada e a esposa para que o problema fosse resolvido de forma definitiva.
Essa é a prova de que a passividade só alimenta a impunidade. É um elogio ao caráter dele. Em vez de aceitar o roubo e a desonestidade, ele decidiu mostrar que nem todo mundo se curva diante da falta de ética. Ele defendeu o que era dele, defendeu o contrato e defendeu a própria dignidade. No final, a reação do proprietário é um lembrete importante. A impunidade só existe porque a gente permite. E o jeitinho brasileiro só funciona quando a gente deixa. A atitude dele é uma mensagem clara de que a honestidade e a responsabilidade ainda têm um lugar, mesmo que a inquilina tenha esquecido disso. O caso dessa inquilina não é um incidente isolado, é um sintoma da doença que assola o Bostil. É a mentalidade do se deu, deu, do levar vantagem em tudo. A inquilina não estava apenas tentando roubar alguns móveis. Ela estava revelando uma falha sistêmica na nossa sociedade. Opa, tudo bom? Você tá de mudança? Tô mudando não. Ué, moço, mas como assim? Você tá tirando os móveis tudo da casa? Não, eu ia emprestar pra minha mãe minha televisão. Não, mas uai, eu aluguei a casa pra você toda mobiliada e você tá tirando as coisas assim, simplesmente. O caminhão ali na frente, lotado das minhas coisas. Não, moço, tá tudo aqui, suas coisas. Moço, então você não sabe como é que é as suas coisas, então não. Porque aquele armário de madeirite é meu, as coisas dentro do banheiro, tudo, até o sofá você tá levando. Você acha isso certo? Não, eu nem vou levar mais a televisão, eu vou botar pra tá aqui. Não, mas eu vou ter que estar chamando alguém pra estar dando uma olhada nessa casa antes de você sair, moça, porque desse jeito não dá. Eu bati um contrato com você, você já tá quebrando o contrato, fiquei sabendo ontem. Não. Você tá. Moça, sua casa tá toda desmontada, moça. As caixas. Não tem como negar aquele caminhão ali na frente com minhas coisas dentro do caminhão. Se eu não chegasse aqui hoje, se os vizinhos não tivessem me falado, eu não tinha pegado minhas coisas aqui. Nossa, as coisas tá aqui, senhor. Moça, infelizmente eu vou ter que chamar a polícia, porque Não precisa. se eu dar as costas aqui agora, você muda com minhas coisas tudo. Eu tô até com vergonha de entrar aí, porque você tá ainda aí, né? Pra eu ver que se minhas coisas tá aí dentro, porque... Não, eu vou pedir o dono do carro pra botar as coisas aqui dentro. Tá bom, porque eu vou chamar minha esposa, que foi ela que bateu o contrato com você, pra ela resolver com você aí, porque se for comigo vai ser diferente. Tá bom então, senhor. Tá. Vou sair. Licença, hein? Eu vou ficar de olho, moça. Desculpe, mas eu vou ficar de olho, porque... Tá bom, né? Assim espero, né? Cada um. A falta de ética e de profissionalismo. No Bostil, parece que a honestidade virou exceção e a malandragem, a regra. A gente vê isso em todo lugar. No político que rouba, no empreendedor que vende curso de como ficar rico em 24 horas. E agora na inquilina que tenta dar o golpe do aluguel. A linha entre o certo e o errado ficou tão borrada que a vergonha virou algo raro. As pessoas não têm mais medo de serem pegas, porque sabem que a impunidade é um luxo que vale a pena arriscar. O que é mais assustador é que essa falta de ética afeta o nosso dia a dia. Como confiar em alguém? Como alugar uma casa, contratar um serviço ou fazer um negócio, sabendo que a qualquer momento a pessoa pode tentar te passar a perna? Esse caso é um lembrete cruel de que a falta de caráter não tem classe social, não tem cor e não tem filtro. Ela existe e está mais perto do que a gente imagina. Esse episódio mostra a crueza da realidade. A gente tem a ilusão de que as pessoas são boas, mas a verdade é que a falta de ética e de respeito com o que é do outro é um problema sério. O que era para ser uma simples transação se transformou em um acerto de contas, revelando a falta de moral que muitas vezes se esconde nos bastidores das transações cotidianas. O caso dessa mulher é a representação perfeita do Inquilino 171, um personagem que infelizmente se tornou comum no Bostil. É o tipo de pessoa que não aluga a casa para morar, mas para dar o golpe. A intenção não é construir um lar, é desmontar o que já está pronto. Esse profissional do crime de baixo calão transforma um contrato de confiança em uma operação de furto, usando a boa-fé do proprietário para levar vantagem.
A inquilina não é apenas uma esquecida ou uma desavisada. Ela é o retrato da falta de caráter. O plano era claro: entrar na casa mobiliada, viver o tempo que der e, na hora da mudança, levar tudo que fosse possível, como se a vida fosse um buffet liberado. Essa figura do inquilino 171 é um lembrete cruel de que a falta de honestidade não tem limites. O que era para ser uma relação baseada em respeito mútuo se transforma em um jogo de gato e rato, onde um lado tenta roubar e o outro tem que se virar para evitar o prejuízo. E no meio disso, o conceito de profissionalismo e de caráter vai para o lixo, junto com os móveis que ela tentou levar. No fim das contas, a história dessa inquilina é mais um capítulo da novela que é o Bostil. A gente vive num país onde a falta de vergonha na cara virou uma estratégia, onde a honestidade parece ser coisa de trouxa. O caso dela não é sobre roubar móveis, é sobre a falência moral de uma sociedade que tolera o jeitinho brasileiro e a esperteza de centavos. Se você também está cansado de ver a falta de caráter vencer, esse canal é seu lugar. Aqui a gente não passa pano. A gente mostra e fala do jeito que é, cru e necessário. A gente acredita que a honestidade não é uma virtude, é uma obrigação. Então, faça o mínimo. Curta este vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo a maior cara de pau que você já viu. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que já sofreu na mão de um inquilino, porque enquanto eles dão o golpe, a gente tá aqui denunciando a farsa.